Olá, bem-vindos ao nosso podcast Juntos na Jornada. Meu nome é Milena, eu sou psicóloga e estou aqui com meu marido Eduardo, que é médico, mas hoje nós estamos aqui, mais do que profissionais da saúde, nós estamos para falar um pouquinho sobre o nosso processo, dividir histórias da nossa jornada para a infertilidade. E no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre um assunto que acompanha muitos casais que estão nesse processo, o medo e a incerteza. Eu acho que fez parte, na verdade, do nosso processo a questão do medo, da incerteza. Foi um processo longo eu considero longo, na verdade, né? Pelo que a gente passou e passamos juntos. Sim. Mas acho que a gente precisa conversar e passar um pouquinho do que a gente passou nesses anos juntos. Sim, isso mesmo. Porque quando nós estamos nessa jornada, é comum nós termos pensamentos de e se não der certo? E se eu nunca tiver filhos? Não é? E ao longo do processo todo, a ansiedade, ela aparece em diversos momentos. Então, quando eu vou fazer captação de óvulos, né? Então, quantos óvulos que nós vamos ter? Quantos vão virar embrião? Desses embriõezinhos, quantos serão haploides? E aí congela os embriões, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então o medo e a incerteza, eles estão frequentemente nos nossos dias enquanto tentantes, né? Enquanto tentando aí engravidar. Mas apesar disso ser frequente, existe uma maneira, né? É possível passar por isso de uma maneira menos desafiadora, né? Eu diria, não mais tranquila ou nem sem ansiedade, porque isso não é possível, mas de uma maneira mais amena, né? Então, o que você acha? Eu acho, quando você começa a falar, né, dos seus medos, e você sabe que a perspectiva minha, os meus medos eram um pouquinho diferentes dos seus, né? E foi interessante também toda essa jornada que a gente passou junto, né? E olhando retrospectivamente, agora a gente conversando abertamente, eu acho que faz a gente refletir e faz ver como foi uma jornada bonita que a gente passou também juntos, né, na infertilidade. Por que você diz isso? Não, porque quando você falava o medo, né, o medo se não der certo, o medo quantos embriões vão dar, e os meus medos eram diferentes. Mais financeiros. Não, o meu maior medo, e ainda mais que eu participava muito das captações, o meu medo era de acontecer alguma coisa errada com você. Porque é você que está doando o seu corpo. Eu sou ali um espectador, na maior parte do tempo, né? Mas você que vai para a cirurgia, eu que te via anestesiada, né? Eu que via você não sofrendo, mas assim, a parte invasiva do tratamento é sua, né? Então toda vez que você ficava ali na mesa, anestesiada, o meu sentimento era de, e se acontecer alguma coisa errada? E se eu perder a Milena? Amor. É verdade. Então, são medos que vão além de se der certo o tratamento ou não ali naquela ocasião. Você está anestesiada. Mas, então eu acho, esses medos eram constantes nessa primeira etapa, porque foram 4, se eu não me engano, Foram 4 captações. captações. Então, toda vez tinha esse sofrimento do medo e da incerteza. Não só de se der certo ou não, mas foram 4 cirurgias, né? Foram 4 procedimentos. E graças a Deus deu tudo certo também. A chance de complicação é baixa. Teve uma das vezes que teve uma complicação Transferência. pós-transferência. Nós tivemos um hiperestímulo e foi bem ruim. Não era nem a gente não foi pós-transferência, foi pós-captação, né? Foi pós-captação, foi. A gente teve um hiperestímulo, foi ruim, precisei ir para o hospital Exatamente. e foi bem ruim.
E quem cuidou da Milena, que não recomendo, fui eu, né? Não recomendo para ninguém. Mas pela minha parte médica, clínico, né? E ela estava com bastante dor, muita incerteza. Foi no meio de uma viagem que a gente estava fazendo. Eu tive que tomar decisões rápidas, na verdade. Então foi essa parte do tratamento, vou dizer que foi bem difícil. Sim. Bem difícil. Que coisa, olha só, a cada episódio eu aprendo coisas novas. Não é? Muito bem. Amor, mas você nunca pensou, por exemplo, quando que isso vai acabar? Será que nós vamos ter filhos um dia? Essa era uma. Eu não E falo se é medo, se era incerteza, mas assim, eu tinha pra mim que a última vez que a gente fez era a última, né? era a última. Pra mim também. E não por uma questão financeira, por uma questão de medo de acontecer alguma coisa. E o sofrimento por cada uma que passa é muito grande. Eu trabalho como oncologista. Eu vejo a morte de perto. Ai, amor, mas não sei se eu acho que esse... Não, eu acho que é importante falar. Eu acho que é. Na verdade, você teve uma perda gestacional de 2 embriões. É um luto. Aquilo é um luto. É muito difícil, na verdade. A gente às vezes discute, né, quando que é um embrião, quando que é considerado vida, né? Mas ali, a gente fez todo o tratamento, você tem uma captação, você tem uma inserção ali de embriões, né, de óvulos, e você tem uma perda. O luto é muito grande, o sofrimento é muito grande, e o medo de acontecer aquilo novamente é muito grande. Sim. Então eu acho que é importante a gente falar dessas coisas. E isso que é o medo, né, no meu ponto de vista, né? É de acontecer alguma coisa Sim, o medo. errada. Sim, o medo, né? Até contextualizando um pouquinho em relação ao medo, o medo é exatamente isso, né? É o e se, né? É o medo do futuro, é uma visão geralmente negativa do futuro, não é? E aí, pensando até trazendo um pouquinho para o meu lado, né, da cognitivo comportamental, como nós podemos lidar com esse medo? Né? Uma das maneiras que a gente pode lidar com o medo, né, na prática, é avaliando a perspectiva. Será que esse medo, por exemplo, é realmente um medo real? Né? Ah, ok, é real, mas o quão real que isso é, né? Ele, por exemplo, estou olhando para isso de uma maneira catastrófica, né? Então, frente até mesmo as captações de óvulos, né? Pensar que poderia acontecer alguma coisa, será que não seria um pensamento mais catastrófico ali dentro daquela situação? Talvez sim, porque como você mesmo disse, né? O risco de acontecer alguma coisa É baixo. é baixo, né? Mas ali no meio da emoção, né? Talvez a gente não consiga ter esse discernimento todo, Consegue. né? Consegue, sabe por quê? Por que a gente está conversando muita coisa, tá vindo muita coisa à tona? Como que eu enfrentei tudo isso? Com você. Eu tive a sorte de estar casado com você ser uma profissional na saúde, e tudo que a gente vinha conversando, você consegue aplicar na prática, na verdade. Então, tudo que... Assim, a gente não é profissional no nosso dia a dia, mas a gente acaba levando muita coisa para as nossas conversas profissionalmente. Então, você me ajudou muito com a enfrentamento sem você saber. Não é que você fazia terapia comigo, né? Então, essa questão que eu aprendi com você, do pensamento catastrófico, ajuda muito. Ajuda muito, na verdade. Me ajudou muito. Sim, ai, que bom, que bom. E a terapia é isso mesmo, né? A gente conseguir olhar e trazer isso para a prática no nosso dia a dia, né? Então, será que esse pensamento é catastrófico? Será que estou com uma visão negativa do futuro? Né? Qual será que é o melhor cenário possível? E o cenário mais realista, né? E deixa eu te perguntar, você que é uma profissional, você que estudou isso, você teve medo no processo, na jornada. Sim. Quais foram os seus principais medos e incertezas? E como você lidou com isso? Ai, Du, eu
Eu pensei que a gente não iria engravidar, eu pensei que como seria a nossa vida sem filhos, né? Eu pensei quando eu engravidei, né? E depois a gente perdeu o bebê, e aí teve todos os sinais lá, que eu acho que é irrelevante falar, mas é, depois, quando a gente engravidou da Bianca, eu voltei a ter medo, né? E até porque a gravidez da Bianca, nós tivemos alguns índices bem baixos, né? Então, que levavam a crer também que era uma gravidez que não iria pra frente, né? Então, isso também dava muito medo, né? Olhar a situação, né? Com fatos e dados nos ajudava. Então, o que que eu tinha? Eu tinha um bebezinho dentro de mim, era isso que eu tinha. Né? E até então não tinha nada muito que comprovava o contrário. Então eu me agarrava nisso, Aham. né? Mas também busquei terapia, né? Sim, exato. Exato. E eu acho que uma coisa interessante que eu lembro de você na época que a gente passou junto foi dos hipersintomas, né? Que tem Ah, sim, sim. Do hiperfoco nos sintomas, né? no Ficar hiper, hipervigilante, né? a hipervigilância. E você morria Aham. de medo, na verdade, né? Sim, sim. E é interessante para quem está do lado e que não tem o seu corpo toado para a ciência, né? Como eu costumo dizer também, é que você não está sentindo isso, né? E eu acho que é importante, e eu acho que foi, eu penso até hoje, não é minimizar os sintomas que o seu, porque não é você que está sentindo, é o seu Aham. parceiro, não é você minimizar o que ele está sentindo, mas também tem que, eu não sei, de alguma forma tentar acalmar também e estudar junto, né? Eu estudava, na verdade, também, né? Em fontes confiáveis, né? De saber se aquilo era o normal ou não, né? Aham. Esse era o meu modo, não sendo um Sim, profissional da área da psicologia, tentando te ajudar também. Não sei se eu sim. fiz certo ou não. Sim, isso é interessante porque geralmente quando as pessoas ficam hipervigilantes, né, um processo também natural é checar, né? E aí como que as pessoas fazem hoje em dia? Já vão pro Dr. Doutor Google, Google. né? E a gente encontra tudo no Google. A gente encontra fontes que vão ali refutar aquilo que eu estou pensando e tem coisas que vão ser a favor daquilo que eu estou pensando. E isso pode me acalmar ou piorar a minha ansiedade, né? Então, focar em coisas que são confiáveis, né? Então, talvez perguntar para o médico, né? Ou alguma outra coisa que seja confiável ajuda a reduzir a ansiedade, né? Porque todas essas outras coisas, elas vão amenizar a ansiedade ali no momento, mas elas não vão curar a causa ali da ansiedade. Não é verdade? Porque depois, passado um próximo momento, um próximo sintoma, eu vou começar a ficar ansiosa de novo. Aí eu vou querer voltar a procurar alguma outra resposta, né? E me sentir muito ansiosa novamente. E a dica que eu deixo pro parceiro que está ali junto, a gente tem sempre que manter a calma, na verdade, né? Eu acho que é mais importante. Por que que a Milena está sabendo dessas coisas tudo agora? Porque eu mantive a calma durante todos esses anos. Então eu acho que isso é importante também. Sim, muito bem. Ai, que bom, muito bem. E como o Eduardo falou agora, né? Eu acho que a grande questão do tratamento todo, da ansiedade, é essa imprevisibilidade do futuro e que muitas coisas fogem da nossa alçada, né? E lidar com aquilo que não está no nosso controle é muito desafiador, Sim. né? Em diversos aspectos, né? Mas falando aqui da infertilidade, nós diariamente lidamos com coisas que não estão no nosso controle, né? Eu lembro também que uma das coisas que a gente falava, né, que no começo a gente tratava como causa não aparente, né? Sem causa aparente, e era muito desafiador isso, por quê? Porque era algo que não estava ali no nosso controle. Porque se fosse algo, o problema é comer bananas, né? Então vou parar de comer banana, pronto, resolvido o problema, vou engravidar, né? E não é isso, né? São coisas que fogem ali do nosso controle, né? Então, apesar, né, da gente não passar por essa jornada sem ficar ansioso, a gente pode passar de uma maneira mais tranquila, conhecendo nossos pensamentos melhor, né, e sabendo como lidar com eles, né? E isso faz com que essa jornada seja um pouco mais leve,
né? E que a gente não precisa colocar tanto, Assim, tanto peso, eu acho que a né? gente nunca tá sozinho. Isso. A gente nunca tá sozinho. Eu acho que é importante sempre procurar ajuda, né? Seja ajuda profissional, seja ajuda de quem vai te apoiar, né? E que todo mundo tem a mesma sorte que a gente, E que né? todo mundo tem a mesma sorte que a gente. É isso É aí. isso, muito bem. Bom, muito bom. Esse foi o nosso segundo episódio. Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, tô Não? bem. É? Então tá. Então esse foi o nosso segundo episódio do Juntos na Jornada. Hoje falamos sobre medo e incerteza durante esse processo. Espero que vocês tenham gostado e que faça sentido para você tudo isso que nós estamos conversando aqui. Se vocês gostaram, continue com a gente. E daqui a 15 dias, vamos gravar o próximo? Sim, Então tá joia, combinado. Até a próxima! até mais.